Vou avançar aqui, ó. A Bíblia hebraica também foi traduzida para o aramaico, tá? Porque depois do cativeiro, você encontra lá em Neemias capítulo 8 um relato muito interessante. Neemias capítulo 8 fala de Esdras, o Ezra, né, que é um nome aramaico, nome do meu terceiro filho. E aí você tem ali que Esdras tinha que ler o texto hebraico e explicar. Né? Ali a palavra é paraxá, fazer uma paraxá. Quem está acostumado com a sinagoga aí tem as paraxaiot, né? As divisões lá da Bíblia hebraica. Ele teve que também traduzir, né, que é a palavra targum, que também significa interpretar. Então, nessa história de se ler a Bíblia hebraica e traduzir para o aramaico, surgiu uma tradição importante dentro da sinagoga, que era essa leitura simultânea. Se lia em hebraico e um meturgeman, um tradutor, traduzia simultaneamente para o aramaico. Com isso surgiram os Targumim. Quem aí foi aluno do professor Edson Francisco tem o livro dele fenomenal lá, o Manual da Bíblia Hebraica, que é um manual de crítica textual, né? Ele conta bem essa história da formação dos Targumim, que são textos que não são propriamente traduções igual nós fazemos, tá? São textos muito interpretativos, uns mais interpretativos que os outros. Você tem uma Bíblia rabínica, tem a tradução do lado, tem o texto hebraico, a tradução com o Targum de Onkelos, que é um pouco mais literal, mas também interpretativo. Aí você vai ter os Targumim dos profetas, que são mais interpretativos, o Targum do Pseudo-Jonatas, né? Targum Neoft. Então a Bíblia hebraica também foi traduzida para o aramaico e com isso você tem um corpus de tradição gigantesco de Targum. Um primeiro Targum que nós temos notícia foi achado em Qumran, tem o nome de 11 TG Jó, achado na caverna 11, é um Targum de Jó, que ele está ali por volta do ano 200 a 100 a.C. Ele que é um texto muito antigo. Os autores do Novo Testamento provavelmente também tinham contato com o Targum. Algumas citações do Novo Testamento não parecem nem com a Septuaginta, nem com o texto massorético, e parecem muito com o Targum. E várias interpretações do Novo Testamento são muito parecidas com a interpretação targúmica. Então, os autores, né, dos Targums variam na sua abordagem de tradução, não é tradução como nós entendemos, eles não estão muito preocupados em transportar igualzinho o sentido, eles estão também fazendo uma espécie de teologia, então estão traduzindo e interpretando, colocando as suas opiniões também na tradução. E depois nós temos a chamada Peshita, ou Peshito, que é a versão síria da Bíblia, que tem também uma forte influência dos Targumim, também da Septuaginta, mas é um texto muito importante da tradição da história que a gente fala de crítica textual, né? A Peshita é tanto importante para o texto do Antigo Testamento quanto para o texto do Novo Testamento, que já aí são caracteres bem diferentes, são os caracteres siríacos. O siríaco tem 3 alfabetos diferentes, né? Tem o estrangelo, tem o nestoriano e tem o jacobita. E é uma língua a mais próxima que a gente tem do aramaico mesmo, seria uma continuação do aramaico, com outro alfabeto, com a mesma estrutura e com
pequenas diferenças aí do aramaico bíblico. Para quem já conhece ali o alfabeto, a Bíblia menciona Aram em algumas passagens. Então, Padam Aram é mencionado lá em Gênesis 25, 20, 31, 18, 33, 18, 35, 9. Aram Naharaim também é citado ali em Gênesis, em Deuteronômio. As referências diretas a um povo arameu só vai acontecer ali a partir do século XI. Vocês já devem ter ouvido falar de Tiglat-Pileser. Às vezes é nomeado como Tiglat-Pileser, né? Vai variar o nome desse camarada aí, que é um rei assírio. Tem o Tiglat-Pileser I, segundo, terceiro. Então, é mencionado nos escritos aí quando ele teve que enfrentar os arameus. Os arameus foram uma grande potência, deram um pouquinho de trabalho para os assírios ali. Para entrar em Israel tinha que passar ali por Aram, né? E tinha que enfrentar os arameus. Então eles serviram como uma espécie de estado tampão também para impedir que Israel fosse atingido por alguns povos, mas os assírios conseguiram enfrentá-los. Isso aí é uma citação também do livro do professor Reginaldo. Se usa esse símbolo hoje para falar da Síria, da Assíria, né? É um símbolo zoroastrista, mais ou menos, ali do fogo, né? Então, o aramaico é uma linha constante, se você for estudar a história da língua, né? Que vai atravessar várias civilizações ali do chamado Oriente Próximo, Oriente Médio, desde inscrições ali de 1000 a.C., diferentes tradições religiosas, algumas línguas minoritárias, algumas chamadas seitas, né? Usaram o aramaico para escrever os seus textos sagrados. Até, acredite se quiser, até grupos satânicos usam o aramaico para suas imprecações, né, suas maldições. Então, o aramaico virou uma espécie de língua mística também, a língua da Cabalá, por exemplo, um aramaico restaurado. Restaurado, assim, um aramaico artificial do século XIII, toda a estrutura de escrito místico, cabalístico, está em aramaico, né? O Zohar é aramaico. Então, você tem também essa parte que a língua ficou tão restrita que ficou mística e foi usado por vários grupos e é usado até hoje. Em todo o Oriente você vai ver uma continuação dessa língua da tradição de vários povos. Esse texto aqui do Holger Gzela, que é a história cultural do aramaico desde o início até o advento do Islã. É um texto muito bom, assim, é um pouco antigo, tá? Aqui a publicação em 2015, mas ele escreveu um pouco depois, deixa eu escutar ele aqui. Esse aqui. Ah, eu imprimi aqui. Não muito grande, mas tem umas 40, 50 páginas, muito interessante sobre a história do aramaico. E esse texto é dele, tá? Ele fala aí, durante esses 3.000 anos que o aramaico atuou ali como meio de representação de organizações ambiciosas e autoconscientes, governantes de pequenos principados na antiga Síria, espalhou-se ali pelo Crescente Fértil. Crescente Fértil é aquela meia-lua que vai da Mesopotâmia até ali a terra de Israel. Meia-lua imaginária que os estudiosos aí de geografia vão desenhar
que era o que chama Crescente Fértil, parece uma meia-lua, e era uma rota assim, de comércio e também uma rota cultural, que esses povos se comunicavam tanto no comércio quanto nas suas culturas, né? E aí, como falamos, o Gzela aí repete, ele foi usado como língua administrativa por 3 impérios mundiais sucessivos. E aí se tornou a língua normativa também de grandes religiões como o judaísmo, o cristianismo e o mandaísmo. Então o aramaico tem, fora da Bíblia, também uma história grande, tá? De vários textos importantes. Em termos de data, então você pode dividir em termos de data, geografia, tem várias divisões do aramaico. O livro do professor Reginaldo vai mostrar essas divisões tanto em data como em geografia. Mas nos interessa muito a questão das datas, né? Você tem um aramaico antigo do século X ao 6 a.C. Você tem um aramaico imperial do século VI ao IV, que está ligado justamente ali ao aramaico de Daniel, e o aramaico bíblico, né? Embora haja um debate gigantesco sobre isso, mas ninguém conseguiu provar o contrário. O aramaico de Daniel está nesse período de Esdras, está no período do século VI ao IV a.C. E depois um aramaico médio que vai de 200 a.C. a 200 depois de Cristo. Que aí você pode até entender uma espécie de fim do aramaico mesmo, e aí o siríaco começa a assumir um papel mais importante ali na religião cristã, nas tradições judaicas também, mas o aramaico propriamente dito, como língua falada, ele se encerra ali em 200 depois de Cristo. Aí nós vamos ter o siríaco, que é um aramaico lá médio mesmo, ele é de média em diante, e vai percorrer até os dias de hoje. Você vai ter a Igreja Ortodoxa Síria vai usar o siríaco, e alguns povos justamente ali no Iraque, na Síria, pequenos grupos ainda falam o siríaco, tá? Às vezes tem essas reportagens, pessoas que falam a língua de Jesus. Na verdade, não é propriamente o aramaico, é o siríaco. Muito aparentado, mas ninguém falava siríaco nesse período do primeiro século, né? Jesus falava um aramaico, e para você ter uma noção, a gente nem sabe que aramaico, né, que Jesus falava, um aramaico galileu, porque tinha variações de aramaico também no período de Jesus. Então é a mesma língua com diferentes variações ali. Quando se faz o filme ali do Mel Gibson, é muito bem feito. O professor Reginaldo fez uma matéria na Folha de São Paulo falando sobre o filme, e ele fala lá que foi uma restauração quase perfeita dentro das possibilidades que a gente tem de conseguir saber qual tipo de aramaico se falava no primeiro século. Mas os atores treinaram, né? Fizeram o roteiro em inglês, traduziram, especialistas traduziram para o aramaico. Ficou muito interessante ali a reconstrução no filme. Então você tem esse período no sentido das datas, tá? Dos tipos de aramaico que nós encontramos. Então, o Klaus vai dizer também que os textos aramaicos que nós temos, exceção de Gênesis, porque Gênesis tem essas duas palavras em aramaico, então foram produzidos no que é chamado de aramaico imperial aquemênida. A gente chama de período aquemênida, o período persa da dinastia aquemênida, né? Século VI a.C., principalmente ali nas conquistas de Ciro o Grande, 559 a 530.
Então, nesse período, que está ali o período de Daniel, de Esdras, o aramaico era a língua do império. E aí você vai ver Esdras, quando temos aramaico em Esdras, são cartas mesmo, né? A carta do rei Artaxerxes, tal, aí está em aramaico. A carta, tal. Dario, está lá a carta em aramaico, que eram as cartas oficiais do Império Persa. Existe um versículo lá em Jeremias, Jeremias 10, 11, por que um versículo só em aramaico, né? Ali uma provocação, depois nós podemos ler lá o texto de Jeremias 10, 11, ele vai dizer que os deuses dos povos não são deuses, né? Há um só Deus que fez os céus. Uma espécie de provocação mesmo. Está em aramaico, provavelmente para os outros povos lerem, para mostrar que só há um Deus, que é o Deus de Israel, né? Então, é um versículo só. Depois, Daniel é um grande mistério, mas entende-se que aquela parte é uma parte gentílica, né? Porque depois se repete as profecias em hebraico, são diferentes visões, mas com os mesmos significados, falando dos mesmos impérios. Então, tudo isso está no período desse aramaico chamado aramaico imperial. Bom, como tudo na nossa língua vem lá pelos gregos para o bem e para o mal, né? O termo aquemênida também, via latim, aquemenes, né? Que aí vem do grego arremenes. Se você pronunciar esse ai na pronúncia restaurada, que é, né? Na pronúncia erasmiana a gente fala ai, mas provavelmente não era ai, né? Era é. Então seria mesmo Arremenes, que é essa dinastia que Ciro faz parte, né? Vem do pai Aquemenes, 680, 675, e Ciro o Grande, ou Ciro II, também faz parte disso aí, dessa tradição. Esse aqui é um texto que eu estou escrevendo, mas tem uma parte ali, eu adaptei da Wikipedia aí, e é o termo que aparece em vários textos nos caracteres aí do próprio persa, do elamita e do acadiano, né? Então é o Aquemenes aparece, essa dinastia, em persa, em elamita, em acadiano. Esses rabisquinhos aí que parece que puseram tinta no pé de uma galinha e puseram ela para ciscar o chão, né? Que são silábicos, né? Caracteres silábicos tanto do acadiano, do elamita e do... Então, nos textos aparecem esses termos da dinastia Aquemênida. Então, você tem textos em aramaico imperial e em vários desses textos persas, tá? O persa é uma língua completamente diferente, não tem nada a ver com as línguas semíticas, é uma língua indo-europeia. Tá? O persa moderno também o pessoal confunde com o árabe, que não tem nada a ver, né? O persa moderno é escrito em caracteres do árabe, com algumas letras que eles tiveram que adaptar, mas também é uma língua indo-europeia. Só os caracteres que são árabes adaptados. Veja, o persa era escrito nesses caracteres cuneiformes, mas era uma língua indo-europeia. Curiosamente, a língua oficial do império era o aramaico. A gente tem uma curiosidade muito grande. O império que escrevia numa língua indo-europeia tinha que se comunicar uma língua semita, né? Porque herdou
língua semita dos outros impérios também, na região, para você ver como o aramaico era importante, ao ponto de um império que falava uma língua indo-europeia usar uma língua semita como língua oficial do império, porque a importância do aramaico era uma importância comercial, como é o inglês depois, hoje, né? Como é também as línguas que foram chamadas línguas comerciais, línguas francas em todas as épocas. Esses textos que a gente tem, muitos deles vêm do Egito. Vocês devem ter ouvido ali que no Egito tinha uma colônia militar em Elefantina. Então, Elefantina, Alexandria, você tem muitas colônias judaicas. No próprio livro de Jeremias, você vê que um grupo fugiu lá para o Egito. Até o próprio Jeremias foi para lá. E você encontra esses textos em aramaico ali no Egito, também deste período, de 530 a 399. Isso aí também você acha fácil, esse texto do Klaus, que traça uma história aí do aramaico. Ele diz que esse aramaico imperial ele é tão unificado que você só consegue perceber a diferença por causa de alguns empréstimos. Ou seja, a língua no império era tão unificada que você só sabe que é egípcio, persa, né, a região ou da Ásia Menor, por algumas influências de nomes. Que se não fosse essas influências de nomes, você nem saberia de que lugar era esse texto. Então, adquiriu uma espécie de padrão muito grande de comunicação a língua aramaica nessa época, a ponto de o cara dá escorregada, né? Ele fala que é só traído pelos empréstimos, que o cara usa alguns termos que conseguem indicar o local dessa língua. Se não fosse isso, você não saberia de onde que é o aramaico por causa dessa uniformidade que havia na época. Como dá para a gente perceber, o cara se trai, né, com alguns empréstimos da região. Mas não há como negar que era uma língua muito usada no comércio e muito unificada também. Então você vê várias fontes antigas mostrando essa importância, essa prevalência do aramaico. Você tem um caso até curioso que o exército assírio vai lá afrontar Israel, né, com um general chamado Rapsaque. E aí ele afronta lá e fala em judaico. A Bíblia diz que ele fala em judaico, né? Quer dizer, ele fala em hebraico lá com o pessoal. Aí os líderes falam, não, fala em aramaico que a gente entende. Fala, não, vou falar em aramaico, não, vou falar em judaico que é para o povo entender mesmo. Cara forgado, né? Ele vai desafiar Israel, depois sai correndo lá, porque ele não consegue, a Síria não conseguiu invadir Jerusalém. E aí o próprio Império Assírio acaba sendo derrotado posteriormente pelos persas. Mas há o caso, aí em 2 Reis, Isaías 36, do uso do termo aramit, que é a palavra para aramaico. Então eles dizem, fale em aramite, né? Fale com os teus servos em aramite, verdadeiro ba'avder, baramite, fale com os teus servos em aramaico. Ele fala, não, vou falar em hebraico que é para o povo ouvir mesmo. E aí, um século depois, quando o governante filisteu buscou a ajuda do egípcio faraó, ele escreveu em aramaico, demonstrando aí que a língua
já tinha alcançado um significativo papel na comunicação internacional. Este é outro texto importante dos estudos de aramaico do Greenspan, um dos textos mais importantes aí, estudo bem didático também. O que nós temos em termos literários na própria Bíblia? Pode dividir, então, em gênero literário os textos bíblicos. Você tem cartas, que são cartas administrativas. Você tem um material profético, mesmo em Jeremias um trechinho só é profético. E você tem relato lá de duas palavras, que é o juramento entre Jacó e Labão, está lá em Gênesis 31, 47. Nós temos, dividindo o aramaico, que é uma porção curta, né, da Bíblia hebraica, mas como nós falamos, a porção curta, mas para quem estuda a Bíblia vai ver que é maior até que muitas cartas no Novo Testamento. Então não é porque é a menor parte da Bíblia hebraica que é uma parte desprezada, né? Pode ser desprezada até, mas não é desprezível, né? É uma parte importante da Bíblia hebraica. Nós temos cartas, né, de cunho mais administrativo, que estão em Esdras. Nessa parte tem uma outra aqui também, a parte de Esdras. Que é quando, como eu estava explicando para vocês, quando o rei vai escrever uma carta falando uma coisa, então o escritor ali quis colocar exatamente a carta em aramaico. Então, as porções de Esdras são mais claramente explicadas. Por que essas partes da Bíblia estão em aramaico? Porque são cartas em aramaico escritas pelos reis, né? São cartas de cunho administrativo, obviamente estariam na língua original que elas foram escritas. Como nós falamos, o aramaico era a língua utilizada como um veículo administrativo do reino persa. Então, foi essa língua que foi usada. Fica mais fácil explicar por que certas partes do livro de Esdras estão em aramaico. De Daniel é mais estranho por que esse material está em aramaico, né, do 2:4 até o 7:28. E por que um versículo só em Jeremias está em aramaico. Então, esse trecho de Daniel, se você entender como funciona realmente o trabalho ali, o ministério profético, né, os textos dos profetas, você vai ver que eles tinham a intenção de mostrar também as revelações, como eles chamam, né, de Deus na história. Então, essa parte do 2:4 ao 7:28 diz respeito a um tratamento, né, de Deus com as nações. Tratamento no sentido de os propósitos de Deus e os planos de Deus na história para as nações. Então, essa parte está em aramaico. A partir do capítulo 8, se você perceber, é quase uma repetição também desses planos de Deus, só que mais voltado para Israel. Então, a tese, né, a hipótese é de que Daniel escreveu essa parte em aramaico para que essa parte fosse mais divulgada entre os judeus também que não sabiam hebraico e que todas as nações pudessem, da época, né, pudessem ler esse trecho em aramaico. Jeremias 10:11 é mais estranho ainda, porque é um versículo só. Porque um versículo só do livro do profeta está em aramaico. E aí não tem outra explicação a não ser uma espécie de afronta mesmo. Jeremias quis afrontar o politeísmo, né? Então, nesse versículo, ele vai dizer que os deuses que não criaram os céus e a terra, e os que os servem, né, vão perecer. Então, uma espécie de afronta mesmo. O profeta foi mais folgado ali mesmo, quis mostrar para as nações que o Deus de Israel era o único Deus e colocou esse trecho em aramaico. Também é a única explicação plausível para um único versículo em aramaico no livro do profeta Jeremias.
Aí outra questão, por que duas palavras aramaicas em Gênesis 31, 47? Se você ler o trecho, vai ver que é um juramento ali quando Jacó sai fugido da casa de Labão, que é justamente ali Padã Arã, que era a região que dominavam os arameus, a fala era aramaica mesmo, daquela região. Então, Jacó faz o juramento e usa palavras hebraicas, e Labão usa as palavras correspondentes em aramaico. Então, há esse registro de duas palavras só em Gênesis 31, 47, que estão em aramaico, justamente para mostrar quais foram as palavras exatas que Labão, que está lá naquela região que os arameus dominavam, né? Essas palavras exatas em aramaico que ele utilizou. Então, esses trechos divididos em gêneros literários são as passagens que estão em aramaico na Bíblia. A Bíblia hebraica também é uma Bíblia aramaica. Existem algumas influências ou uma espécie de contaminação linguística na própria vocalização do texto hebraico com a língua aramaica, porque os massoretas, que foram aqueles que fizeram a vocalização da Bíblia hebraica, por volta ali, começou lá no século VI depois de Cristo, e foi mais ou menos até o século XI, XII depois de Cristo. O sistema de vocalização que a gente usa hoje é o chamado tiberiense. Havia outros sistemas, um palestinense, que era supralinear, que as vogais iam acima das consoantes, e havia o sistema babilônico também, era supralinear, que são completamente diferentes do sistema que a gente usa hoje, que é chamado de sistema tiberiense. O sistema tiberiense, as vogais são infralineares, quer dizer, elas vão abaixo das consoantes, só uma vogal que vai acima da consoante, é o Holen ou Holen-Vav. Então, esse sistema que a gente usa foi vocalizado pelos massoretas que falavam, né, conheciam o aramaico também. Então, há certas aramaísmos, que a gente chama, no próprio texto hebraico. E as notas massoréticas, são aquelas anotações que os massoretas fazem na própria Bíblia hebraica, elas são anotações em aramaico. Então, no final de cada livro da Bíblia hebraica tem a contagem das palavras do livro. E outras informações, como a palavra do meio do livro, a letra do meio do livro, algumas palavras, quantas vezes ocorrem, todas essas notações também estão em aramaico. Então, essa chama Massorá, né, que são as anotações dos massoretas, que é um corpus assim de tradição que está no texto bíblico, mas ao redor do texto. Então, você tem na Bíblia hebraica vários textos bíblicos. Um texto consonantal, né, fruto da tradição dos soferim, que eram os escribas antigos antes da invenção da vocalização. Você tem os sinais massoréticos que foram colocados nesse texto consonantal sem interferir no texto. Então, para não interferir no texto, eles colocaram em cima e embaixo das palavras. E você tem as anotações dos massoretas que estão ao redor do texto também. Então, você tem várias tradições. Quando você pega uma Bíblia hebraica, você tem várias tradições textuais, né? Uma do texto consonantal, uma da vocalização tiberiense, uma da tradição massorética, da vocalização, uma outra tradição massorética de cantilação, porque a Bíblia hebraica também é cantada na leitura da sinagoga, né? Tem pausas ali que não são vogais, são pausas como se fosse uma notação musical mesmo.
Então, é muito complexa a Bíblia hebraica porque ela tem todas essas questões que estão ao redor dela. E o aramaico faz parte também de mais uma complexidade, porque você tem um texto em uma outra língua, né, na Bíblia hebraica. Talvez que por isso mesmo é normal um judeu falar muitas línguas e ter contato com muitas línguas desde a antiguidade, porque isso era natural, né, para o judeu desde a antiguidade, lá ter a tradição bíblica em hebraico, ter a tradição massorética em aramaico, ter trechos da Bíblia hebraica em aramaico. Então, esta multiplicidade de línguas facilitou que o povo judeu tivesse contato com, na sua história inteira, mais de uma língua, pelo menos, né? Em vários momentos da história, duas, três línguas. No período neotestamentário, também os judeus falam aramaico, um aramaico posterior a isso que nós estamos estudando. Falam um grego, né, um grego também bem influenciado pelas línguas semíticas. E tem que ler hebraico, porque a Bíblia está em hebraico também. E aí tem ainda que lidar com a língua latina no período romano. É muito comum essa multiplicidade linguística na tradição e na história judaica.